Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nessa nossa videoaula, nós vamos conversar sobre o Past Perfect Simple, o passado perfeito simples. Passado perfeito simples, parte 1, porque a gente vai ter algumas coisas para conversar e eu vou deixar para o próximo vídeo para a gente não estender muito, tudo bem? Então, pessoal, vamos focar aqui principalmente qual é a ideia do Past Perfect Simple. A gente sabe que o presente perfeito traz para a gente a ideia, né, de algo que aconteceu e a gente tem todas aquelas situações que vão se encaixar na ideia do presente perfeito. A gente sabe que o presente perfeito, né, ele vai mostrar aquela ligação do passado com o presente, ele vai se referir a um passado, mas o nome vai trazer, né, essa ideia de presente, porque a gente vai ter uma conexão do passado com o presente. Já o past perfect, o passado perfeito, é um passado que foi muito bem concluído. E a gente prova isso porque houve uma outra ação passada depois dele. Como assim? Vou mostrar para vocês. Toda vez que vocês pensarem em past perfect, passado perfeito, vocês vão tentar imaginar o seguinte: no momento em que você está falando, você vai se lembrar de dois fatos no passado, dois fatos do passado, duas coisas que já aconteceram. Você está no presente pensando nesses dois acontecimentos, sendo que um desses fatos, claro, aconteceu antes do outro. Ainda que você tenha na mente, né, dois fatos, dois acontecimentos, duas ideias de coisas que aconteceram no seu passado, uma aconteceu antes da outra. Os dois estão no passado, só que uma aconteceu primeiro. E aí, o fato mais antigo, aquele que aconteceu primeiro, antes do outro, ele terá a estrutura do past perfect, que é uma estrutura tranquila, tá? Então, eu vou dar um exemplo baseado nessa imagem que vocês estão vendo. Temos a linha do tempo, e aí eu tenho a seguinte frase: I had woken up when she arrived. Então, o que eu estou dizendo? Eu tinha acordado quando ela chegou. Percebam que eu estou pensando, eu estou falando isso agora, mas eu estou pensando em dois acontecimentos anteriores, lá no meu passado. E aí, se eu pergunto para vocês o que aconteceu primeiro? Se eu digo que eu tinha acordado quando ela chegou, o que aconteceu primeiro? É o fato de que eu tinha acordado. Tudo bem? Quando ela chegou, eu já tinha acordado. Então, eu tinha acordado e depois ela chegou. Então, são dois fatos passados. Só que o fato de eu ter acordado aconteceu primeiro. Eu acordei antes dela chegar. Tudo bem? Então, esse fato mais antigo, esse passado mais antigo que aconteceu antes do outro, eu vou usar a estrutura do past perfect simple, tá? O passado perfeito simples. E o passado mais recente, né? Um desses que tinha acabado de acontecer, ou aconteceu depois, um pouquinho depois, né? Desse momento da minha fala, eu vou usar tranquilamente o simple past, que é o passado simples que a gente já conhece, a segunda tabelinha dos verbos quando a gente estuda. Tranquilo? Agora a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre a posição, tá, dessa frase, se vai mudar alguma coisa. Repetindo aqui a mesma frase, I had woken up when she arrived. Então, eu tinha acordado quando ela chegou. Percebam aqui que primeiro eu tinha acordado e depois ela chegou, sem complicações. Então, eu tenho a estrutura do past perfect simple, passado perfeito simples, e a estrutura do simple past, porque o que aconteceu um pouquinho depois é passado, mas é um passado simples. E o que aconteceu antes de tudo é um passado perfeito, tudo bem? Percebam agora. Vamos ver, se eu inverter. When she arrived, I had woken up. E agora? Quando ela chegou, eu tinha acordado. Vocês percebem agora se algo mudou na mensagem? Se eu digo, olha, quando ela chegou, eu tinha acordado. Mudou alguma coisa? Ela chegou antes de eu acordar? Não, né, gente? Nesse exemplo, tanto faz eu colocar I had woken up, ó, I had woken up when she arrived, ou when she arrived, I had woken up. Tanto faz, quando ela chegou eu tinha acordado,
ou eu tinha acordado quando ela chegou. Não vai mudar. Por quê? Ainda que eu diga quando ela chegou eu tinha acordado, a ideia de eu ter acordado mostra um fato que aconteceu primeiro. Eu acordei primeiro e depois é que ela chegou, tá? Duas ações, dois acontecimentos no passado, porém continua valendo a ideia de que eu acordei antes dela chegar. Tudo bem? Past Perfect Simple, não mudou a ordem, e o Simple Past sempre vai ter essa combinação. Quando eu estiver exemplificando duas ações que já aconteceram, eu pego lá a que aconteceu primeiro, uso a estrutura do Past Perfect. E pego a que aconteceu depois, ainda que seja passado, no Simple Past. Tranquilo assim, porque nesse exemplo, a ordem não muda a mensagem. Eu continuo sabendo que eu acordei primeiro e depois é que ela chegou. Tudo bem? E quanto à estrutura, o que a gente vai fazer para a gente escrever, então, uma frase no Past Perfect Simple? I had woken up when she arrived. Então, eu tinha acordado quando ela chegou. Eu vou usar agora, no Present Perfect, né? Eu uso o verbo have mais o verbo principal no particípio. Agora, como eu estou falando do Past Perfect, eu vou usar o verbo to have no passado. Tá? A gente sabe que tem have ou has no presente, mas no passado é had para todo mundo. Só isso. O passado do verbo have é had. Então, eu vou usar o verbo to have no passado, que será o auxiliar, e o verbo principal no particípio, assim como era no present perfect, tá? Simples assim. Você vai olhar a tabelinha, nesse caso eu tenho o verbo wake, né? Que é levantar, mas eu vou usar, olha, olhei na tabelinha, tá, tem o wake, que é o infinitivo, woke, que é o simple past, se eu estivesse escrevendo essa frase no simple past, e tem o particípio woken. Então, eu sempre vou usar, na estrutura do past perfect, o verbo principal na terceira coluna, que é a do particípio. Tranquilo? Então, aqui um novo exemplo para vocês. Eu tenho aqui, Ben didn't want to go to the movie with us because he had already seen the film. Ou seja, Ben não quis ir ao cinema conosco porque ele já tinha visto o filme. Reparem ali que eu usei o verbo have no passado, had, que serviu de auxiliar, e o verbo principal, que é o verbo ver, né, que é o see, que virou seen no particípio, usei o verbo, essa estrutura com o auxiliar e o particípio, né, o auxiliar e o particípio do principal, formando a estrutura do past perfect. De novo, por quê? Qual é a ideia nesse exemplo? Ben não foi ao cinema, então eu já falei do passado, ele não foi, era uma ação passada. Ele não foi ao cinema porque antes de não ir ao cinema com a gente, ele já tinha visto o filme. Então ele já tinha visto o filme antes de ter negado ir com a gente ao cinema para ver o filme de novo, tá? Não era interessante para ele. Tudo bem? Aqui eu só vou comentar rapidamente com vocês das contrações que a gente vai poder fazer, tá? Contrações dos pronomes com o verbo to have no passado, os pronomes com o had. Não é muito comum, a gente vai ver isso muito em música ou na linguagem coloquial do dia a dia, mas é interessante que vocês percebam que se caso vocês virem o pronome com esse apóstrofozinho que parece a vírgula e o de, qualquer pronome, o I, o you, he, o it, o she, o we, you, they, qualquer um desses pronomes com o apóstrofo de, você vai lembrar que isso é resultado da junção do pronome com o has. Então, provavelmente é parte da estrutura do past perfect. Isso que é importante. A contração mais usada será a do had, né, que é o auxiliar, mais not, para fazer hadn't, tá? Então, quando eu tenho aqui uma contração para fazer frases na negativa, aí sim, essa é uma contração bem comum, até para agilizar, né, a nossa linguagem e a pronúncia dessas palavras. Tudo bem? Aqui na atividade, eu trago para vocês esse exemplo. I did not buy this book because I had already read it. Ou seja,
Eu não comprei esse livro porque eu já o tinha lido. Então, aqui, eu peço que vocês prestem atenção em que momento e em que situação eu usei o passado simples e em que situação eu vou usar, tá? O passado perfeito. Tudo bem? Aqui eu peço que vocês tenham muito cuidado com a pronúncia do verbo reads, que é o verbo ler. No presente, no infinitivo, a gente vai ler como reads. Mas, tanto no passado quanto no particípio, eu vou ter uma pequena alteração na pronúncia. Esse E vai ficar como um E aberto, então vou ler como reads, tudo bem? Então, se eu estiver conjugando essa frase no passado simples, eu vou ler como reads. A escrita é a mesma, por isso a confusão. Então, presente, reads. Passado, reads. Particípio, reads, tá? Então, aqui eu não comprei esse livro porque eu já o tinha lido. E aí, eu peço que vocês, de acordo com a tradução, né, ao lado, e com o uso do past perfect, sabendo que a gente usa past perfect quando a gente quer indicar uma ação passada antes de outra que também foi no passado, comente a ordem dos acontecimentos nessa sentença de forma bem prática. Muito obrigada. Thanks.